companheiros. Vamos procurando nos acomodarmos da melhor forma possível. Descontraindo todos os músculos do corpo. Vamos procurando relaxar. Ouvir a música, prestar atenção, acompanhar-a. Vamos seguindo esse estado, como se nós também estivéssemos procurando. Vamos espalhando pelo ar como os sons que espalham. Nessa leveza de sentimentos, sentindo o abraço imenso dos amigos que aqui estão, trabalhando em nome do Pai e do Filho. Nesta noite nós amamos. Muitos amigos da espiritualidade maior aqui estão derramando uma chuva de beleza, preparando o ambiente para que a tarefa transcorra de uma forma harmoniosa, envolvendo toda a sala, para que aqui possamos receber o eletivo, a experiência de Jesus. Deus nos abençoe. Vamos envolvendo com muito carinho a nossa companhia raiz. Ela sinta a missão do plano maior, nos traga a mensagem da noite. Bom, boa noite a todos, que Jesus possa nos abençoar. Antes de começarmos a falar se é mesmo a culpa é das estrelas, nós vamos falar o seguinte: nós vamos iniciar hoje uma tarefa nós fazemos isso antes da pandemia, que chama-se Grupo de Patologia da Alma. Esse atendimento é justamente para pessoas que estão com algum problema na esfera emocional, física também. A gente vai falar mais sobre assuntos referentes aos questionamentos emocionais que depois carrega para o lado espiritual e traz alguns transtornos, sejam eles na esfera psíquica ou na esfera mesmo da psique, da mente, tá bom? E esse trabalho vai ser uma vez por mês. Ele vai ser todo o primeiro sábado. Hoje é o primeiro sábado, né? Todo primeiro sábado do mês. Nós temos, para aqueles que já estão nas aulas, nós temos no último sábado, que é o desenvolvimento mediúnico, e no próximo a gente faz essa tarefa. Bom? O passe é diferente, vai ser feito ali vai ser uma maca, vocês vão deitar na maca, vai ser uma energização, assim, atendendo a necessidade de cada um, porque a própria espiritualidade também, ela vem preparando o ambiente com equipamentos necessários
nesse caso, tá? Hoje nós vamos falar sobre a culpa, né? Eu coloquei A Culpa é das Estrelas, vocês assistiram esse filme, né? Mas, vamos ver se eu acerto. Aqui está escrito o seguinte: as castrações psicológicas, heranças dos sentimentos de culpa e de pecado que provém do passado, têm perturbado mais a humanidade do que as guerras cruéis que têm por meio por meta o extermínio de povos e raças. Porquanto, na raiz desses conflitos, sentimentos de culpa e pecado, aqueles que os desencadeiam são psicopatas, vitimados por insânia visível ou virulentamente mantidos nos arcabouços que os comandam por atitudes e decisões infelizes. Essa é uma colocação do Bezerra de Menezes. Então, o que acontece sobre a culpa, né? Como que nós vamos entender a culpa em nossas vidas, né? Quais são os sinais que sinalizam o sentimento de culpa? Vamos ver se a gente se encaixa em algum deles aqui, tá? Escusas e justificativas indevidas. Então, para tudo, eu arrumo uma desculpa. Para tudo, eu arrumo uma justificativa. Que eu preciso fazer isso porque alguma coisa não está legal comigo, não está sendo benéfico, né? Então, eu começo a arrumar desculpas. Movimento interno de ausência de merecimento, sentimentos de autodepreciativo. Então, menos-valia. Eu me sinto de uma forma em que eu não vejo em mim algo positivo. Eu me sinto realmente como se, assim, numa situação de menos-valia. Mau humor constante. Eu acordo, ando, sabe aquela pessoa, às vezes a pessoa até é bipolar, então ela tem um mau humor, depois tem um bom humor, mas geralmente a pessoa fica no mau humor constante, né? Comportamento autodestrutivo. Esse comportamento autodestrutivo, nós conseguimos ter esse comportamento de várias formas. Não é só com a tentativa de suicídio, mas com a tentativa de nos machucar, com a tentativa de nos punir, com a tentativa de alguns cortes que fazemos, como com flagelos, né? Porque eu me sinto tão culpada, eu me sinto tão angustiada, eu me sinto tão impotente diante daquela situação, que a maneira que eu tenho para tentar aliviar é usando dessa forma. Depressão, né? Aí, depressão vai ser um tema que nós vamos falar futuramente sobre ele. Então, a angústia, a insegurança. Geralmente, a pessoa que tem culpa, ela é muito insegura, né? A insatisfação por tudo, nada está bom, nada faz aquela pessoa ficar bem, feliz, ela sempre está insatisfeita. Não sei porque eu estou nesse mundo, não faço parte desse local, as coisas não funcionam para mim, né? Então, essa questão da insatisfação só vai gerar ainda mais esse conflito que nós temos. Depressão pós-parto, né? A gente sabe que é uma coisa que também muitas pessoas têm essa depressão pós-parto e aí o que acontece? Ela não quer mais cuidar do bebê, às vezes a mãe, ou ela tem alguma situação de extremos cuidado,
E isso gera também um sentimento de culpa, porque geralmente, mais para frente, essa criança com certeza vai ter algum conflito, né? Nossa, não estou enxergando. Sentimento de indignidade e não merecimento. É mais ou menos como o autodestrutivo, né? Ansiedade. Também, ansiedade é um dos fatores que mais traz processos problemáticos na saúde para nós, né? Distimia. Vocês sabem o que é distimia? Não? É a prima da depressão. Eu vou falar também sobre esse assunto, mas a distimia é o seguinte, sabe aquela hiena de Hardy, aquele desenho que tinha, que ele fala assim, ó céus, ó dia, ó noite, tudo tá tão ruim, tudo não serve, tudo é uma coisa que traz uma angústia. Essa pessoa, ela tem essa distimia, que é um quadro quase depressivo, e ela vive a vida inteira achando que é normal ser assim. Ela não luta, ela não faz nada para mudar esse estado. Então ela vive, é uma pessoa que está sempre, sabe? Nada vai bem, nada traz felicidade, né? Mais. Suicídio, tem mais coisa lá. Autossabotagem, né? Questão de sabotar-se. Procrastinação também. A sabotagem é algo que a gente faz com a gente muitas vezes e que isso depois gera um sentimento de culpa. Gente, nós vamos ter todos esses temas desenvolvidos durante esse trabalho que nós vamos realizar, né? Alguém caiu lá. Atitude insônia e pavor noturno. Esse pavor noturno, ele é um tipo de um pânico mesmo. A culpa é tão extensa e tão extremada que a pessoa ela fica com aquela sensação de pânico, aquele medo, aquela situação horrível que tem, ou ela tem o terror noturno, aqueles sonhos, aquele pesadelo que já passa para um quadro também obsessivo, né? Remorso e diálogos internos de autoacusação. Assim, a pessoa ela fica se autoacusando em relação a tudo isso que ela sente. Então ela fala, por que eu fiz isso? Eu fiz isso, é verdade, a culpa é minha, né? Ali em cima está atitudes compulsivas. A pessoa começa a ter, ela para compensar aquele sentimento desencontrado, ela começa a ter um sentimento, uma atitude compulsiva, comer demais, se apegar a alguma coisa, exagera nesse processo de compulsão, inclusive para quê? Para aliviar essa sensação de culpa. É isso. Acho que os espíritos estão querendo dar né? Vamos lá. Sintomas psicossomáticos: digestivo, cardiorrespiratório. Pelo amor de Deus, gente. Abaixa isso aí, pelo amor de Deus. Sintomas psicossomáticos, né? Ou seja, a reação já se torna do psicológico para o físico, né? Então, a parte digestiva, essa área digestiva é uma área que os espíritos aproveitam demais, como se fosse um parasita, e a pessoa sente muito essa área aqui do estômago, e sente mal-estar, costas, né? Assim, essa parte aqui em cima, que parece um peso que a gente está carregando, não parece, é um peso mesmo que a gente está levando. Então,
é dessa forma. Suicídio, tentativas, várias tentativas, né? Obsessões variadas. Aí, quando a gente fala em obsessão, a obsessão é a obsessão espiritual. Eu coloquei de vários graus porque a obsessão tem vários graus, né? Tem a simples, tem as demais obsessões que a gente vai falar também. E nesse grau de obsessão, eu vou falar um relatozinho rápido do livro Entre o Céu e a Terra, do André Luiz. Alguém já leu Entre o Céu e a Terra? Faz parte da coleção dos livros de André Luiz. E nesse livro tem um caso que é narrado de uma... Os pernilongos não estão pegando vocês, né? Tem um caso de uma madrasta que ela está lá com seus 2 enteados e ela sofre muito porque ela quer o amor desse companheiro para ela. E ele, assim, é muito apegado ao filho, ao menino, que é o filho dele. Então ele chega, o que ele faz é tudo mais para ele, e ela sente tanta raiva desse filho dele, que ela tem ideias de acabar com a vida dessa criança. E essa ideia, ela vai sendo insuflada na mente dela, e ela começa a imaginar, eles moram perto de uma praia, eles vão muito à praia, e ela imagina assim, se ele morresse afogado seria tudo de bom, né? E um dia eles saem e vão até a praia. O pai vai fazer alguma coisa com a menina, porque eles têm uma filha, e ela fica com o menino ali, ele brincando, observando as coisas. E o que ela faz? Ela fala, se eu me afastar, ele vai ficar fascinado com a água e vai mais para frente, e quem sabe ele não venha a se afogar. Isso seria ótimo, né? E dito feito, ela se afastou, ele foi caminhando em direção ao mar, e ali ele morre afogado. E aí o marido, porque gostava demais dessa criança, ele, em vez de aumentar o amor por ela, a culpou como uma pessoa que não cuidou, que não zelou por ele, pela criança. E ela começa a ter um quadro obsessivo. Mas a obsessão acontece com quem? Com a ex-mulher que já desencarnou desse companheiro. Ela começa a falar que ela matou o filho, que ela não cuidou e ela tem um sentimento muito conturbado, principalmente na esfera sexual. E aí ela quis realmente atacar essa companheira do rapaz que está atualmente, e ela se entregou. Então ela fica grudada nessa moça, a mentalização dela forma como se fosse as patas, as perninhas do polvo no coronário aqui em cima, de uma cor acinzentada, e a mulher ela fica debruçada. Vem os companheiros da espiritualidade, porque a filha dessa mulher, tem dó da madrasta e pede uma oração. Ela já é um espírito mais evoluído, faz uma oração pedindo para que venham socorrê-la. E aí eles vêm até a casa e aí percebem que ela está assim, como deitada nos braços da obsessora, da pessoa. E nesse momento, ela não tem forças para reagir, porque ela suga tudo que ela tem. E eles falam, nenhuma das duas enxergam, mas a que é a desencarnada,
ela percebe que tem, ainda fala que tem anjos, né? Que tem espíritos que estão ali. E nesse momento ela começa a falar, ela matou o meu filho, vocês não vão salvá-la, vocês não vão fazer nada com ela, com ela. E promove ainda mais essa união com essa pessoa. Então, o que eu estou dizendo? Um sentimento de culpa, porque ela começou a se sentir culpada. Na verdade, ela não matou o filho, ela pensou e de uma forma ou de outra, ela tem a sua culpa, né? Mas ela se entregou porque ela poderia fazer ser diferente nisso. Ela usou desse sentimento de culpa e simplesmente abandonou tudo. A vontade de viver, a vontade de lutar, a vontade de fazer algo de melhor para a própria vida, né? Tentar reparar esse erro, tentar confortar o companheiro, mas não, ela se entregou a esse sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa gerou essa obsessão. Então, o que eu quero dizer é que nós, quantas vezes nós, por algo que realizamos e que foi uma coisa às vezes sem querer ou até pensada, né, nós nos sentimos culpados. Mas sentir-se culpado não é o suficiente, né? Deixa eu só falar uma coisa aqui. Existe uma coisa que nós chamamos de ideias persecutórias. Vocês sabem o que é? Ideias persecutórias? Então, ideias persecutórias é aquela ideia de mania de perseguição. Sabe quando a gente tem uma mania de perseguição? Alguém está perseguindo, alguém está me perseguindo. E quando está todo mundo olhando para mim, eles estão vendo alguma coisa. E é aquele sentimento que não sai. E aí, o que você faz? Você abre brecha para que aconteça a obsessão. Você mesmo. Por isso que muitas vezes a gente fala, não, nós escolhemos o que nós estamos passando, nós escolhemos, né? Então, aquele sentimento de perseguição, daqui a pouco tem uns 10 atrás da pessoa, porque ela está alimentando, ela está dando esse alimento para esses espíritos, né? E ideias monodeístas são ideia fixa. Sabe quando a pessoa tem ideia fixa, fica preso àquela ideia, né? Ai, que isso, é porque é isso. E não muda aquela ideia, não muda aquele pensamento. E também é um outro precursor para atrair espíritos. Quando você percebe com aquela ideia fixa, eles aproveitam e injetam na nossa mente sentimentos, pensamentos, exatamente de acordo com aquilo que a gente está movimentando, né? Causas da culpa. Quem fez? Quem fez? Não sei, eu posso ter culpa do quê? Vocês já sentiram assim que tem culpa, não sabe do quê? O sentimento que tem alguma coisa que eu fiz que eu não sei o que é, mas eu tenho esse sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa, com certeza, é de outras vidas. E eu estou trazendo para essa, porque eu não resolvi naquela, e nessa eu vou ter que entender o que se passa, né? Algo que eu fiz, às vezes eu estou até com a pessoa que eu fiz alguma coisa, né? E aí, o que a gente vai fazer? Trabalhar para que essas coisas venham a mudar, com aqueles sintomas todos, porque vocês identificaram alguns? Conseguiram identificar alguns sentimentos, né? Eu acho que todos nós, né? Eu identifico, né? Então, acho que todos nós temos ali. Também quem falar que não tem nenhum daqueles, ai meu Deus do céu, acho que está mentindo, né? Então, por que fez? Porque fez. De repente eu fiz algo que eu não gostaria de ter feito, mas eu fui
impulsiva, eu fui imbuída. Então, por que eu fiz? Porque eu não trabalho a minha reforma íntima, o meu autoconhecimento, eu não trabalho a minha polidez, porque se a gente está equilibrado, se a gente está procurando se manter equilibrado, tal, as coisas são mais difíceis de acontecer. Não que não aconteça, mas são mais difíceis, né? Eu fiz isso mesmo? Fui eu que fiz ou foi alguém? Porque hoje nós temos um outro problema, né? Que são os casos de violência doméstica, onde ou o homem ou a mulher, tanto faz, os dois são violentos muitas vezes, né? Ele faz com que você sinta isso, que você sinta que você está fazendo algo, que você sinta que você está errado, que você sinta que você é uma pessoa enlouquecida. E, geralmente, tem casos, acho que vocês têm visto falar sobre narcisismo, né? É um caso muito intenso naqueles que promovem a violência, né, doméstica. Então, a gente precisa identificar. E para identificar esse sentimento de culpa, só trabalhando com os sentimentos que a gente tem. Então, observar por que eu sinto isso, o que isso tem feito na minha vida, o que eu preciso mudar, o que será que está acontecendo para eu me sentir dessa maneira, né? A gente tem que começar a fazer uma avaliação nossa mesmo. Isso é pecado? Olha, muitas religiões colocam inúmeros pecados na nossa cabeça. Tudo isso é pecado. E a gente passa isso para os nossos filhos. É pecado, não pode, é pecado, né? E você fala, é pecado, mas você não explica. Você não explica o que é a situação, se deve fazer, por que não deve, que a escolha é nossa de certas coisas, né? Então, a crítica ácida, onde destruímos filhos, companheiros, amigos, etc., principalmente a nós mesmos. Críticas. Aquela criança, você não pode fazer isso, você não deve fazer isso. Por que você fez isso? Aí você já vai desenvolvendo naquela criança aquele sentimento de que eu sou a causa de todo o mal que existe nesse mundo. E cresce dessa maneira. Muitas vezes, o adulto que não sabe por que ele está com tanto sentimento de culpa, essa culpa veio lá da infância. E ela carregou até agora, né? Crítica aos companheiros, às vezes companheiro, companheira, né? Que nós não respeitamos, nós somos assim grosseiros, nós somos indelicados, falamos coisas que não são necessárias, que não deveríamos falar. Então, vamos analisar como nós temos feito, como temos educado nossos filhos, como temos sido com os nossos companheiros, companheiras, como nós temos sido com os nossos amigos, de que maneira nós temos agido, né? Bezerra de Menezes também responde no livro Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira, que remorso pode levar a graves transtornos mentais, gerando inclusive a esquizofrenia, onde o obsessor é o próprio indivíduo. Às vezes, o obsessor somos nós mesmos. Nós somos obsessores da nossa história. Nós temos uma coisa que nós chamamos de animismo. Animismo é a nossa história pregressa. E aí nós trazemos isso e nesse envolvimento, o que acontece? Nós vamos nos autodestruindo, né? Culpa terapêutica. Então, vai lá. Quebrou um copo de água. Eu quebro um copo de água. Qual é a minha reação? O que nós fazemos?
xingo. Pelo amor de Deus, que não é o pelo amor de Deus que geralmente se fala, né? Ou eu falo assim, o Pedro falou isso, depois de muito tempo eu comecei a exercitar. Cai um negócio no chão, às vezes cai 3, 4 vezes, você vai lá e cata. Aí ele falou assim, não tem que falar assim, ai que bom, estou fazendo exercício, né? Em vez de xingar. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar, qual é a minha reação quando cai um copo de água? Porque quebra um copo de água, eu tenho uma reação agressiva, raiva, fico pé da vida, como diz o outro. Se eu tenho essa reação com um copo de água, imagina se alguém me fala alguma coisa, imagina uma outra situação em que existe 2 pessoas. Qual vai ser o meu comportamento, né? A culpa saudável. O hábito saudável de nós aceitarmos como somos, o hábito saudável é de aceitarmos como somos. Porém, precisamos trocar a culpa pela responsabilidade de repararmos o erro. Então, culpa todos temos, né? Agora, de que forma nós vamos fazer para repararmos a responsabilidade? Então, eu vou trocar a culpa por responsabilidade por aquele ato que eu exerci, que não foi legal, que não foi bom, porque eu preciso estar saudável. Os tempos estão sendo acirrados. Nós estamos próximo da transformação, da transição planetária, que é uma coisa que nós vamos falar também. Então, nós sabemos que quem não transformar o seu coração não vai ficar no planeta Terra. Porque Jesus disse para nós, bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois eles herdarão a terra. Não é isso? Então, como? Então nós vamos herdar a terra? Por que nós vamos ficar aqui? Porque a terra vai passar a ser um plano de regeneração, um lugar mais saudável, menos angustiante, onde o bem vai prevalecer o mal, né? Onde nós vamos ter menos doenças, onde as pessoas vão se amar e se respeitar muito mais. E para fazer isso, essa nossa transição, nós temos que estar de bem com a vida, né? Temos que estar de bem com os nossos sentimentos, com as nossas culpas, com os nossos desvarios e tentarmos mudar cada dia um pouquinho, tá certo? Que Jesus nos abençoe. E agora vocês vão receber o passe. Não se preocupe de ser um passe diferente, mas ele vai ser muito bom, tá? Vai surtir um grande efeito. Deixe o coração aberto, receptivo, para que vocês possam receber essa energia amorosa. Que Jesus nos abençoe e muito obrigada.